Vamos aplaudir aquele que é digno de glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito, bendito. Estrelas
boca de louvor a Ele. Quão grande és tu, meu Deus, eu hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, minha alma. Então minha alma canta a ti, somente a ti. Quão grande és tu, quão grande és tu. Abre sua boca em adoração, declare: quão grande és tu, em toda a terra não há outro, não há outro. Quão grande és tu, lindo, lindo tu és. Quão grande és tu, lindo Senhor, lindo, lindo. Tome a sua Bíblia, bendita a palavra do Senhor. Ah, que privilégio podermos ter a palavra do Senhor em nossos corações. Levante bem alta a sua Bíblia. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Pai, ó Deus, não declaramos o poder da Tua palavra como um papagaio pode aprender, mas declaramos, ó Pai, crendo no poder transformador da Tua palavra, do ensino da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra diz como um lamento: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Senhor, que nesta noite nós possamos ver irmãos que estavam sendo destruídos, sendo reconstruídos pelo poder da Tua palavra. Senhor, que ela nos console, que ela nos exorte, que ela nos edifique, mas que possamos ver, ó Pai, realmente cada irmão sendo alimentado, ó Deus, cada irmão vivendo uma vida plena na comunhão com o Senhor, cada irmão vivendo da maneira digna da fé. Conceda, Pai, ao mensageiro, conceda-lhe graça, conceda-lhe sabedoria, ó Deus, que a unção do Senhor seja plena na sua vida ao trazer o Teu recado, no nome de Jesus, amém. Vamos assentar, irmãos. Queridos, não existe absolutamente nada que nós não sejamos responsáveis para que a vontade de Deus seja completa em nossas vidas. Nós podemos crer naquilo que o Senhor disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que nos liberta é a verdade. Mas qual verdade? A verdade que eu conheço. Eu tenho que conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, ela vai trazer o quê? Libertação. Agora, se eu conheço a verdade e não obedeço à verdade, eu vou sofrer as consequências. Não apenas eu vou sofrer, a minha geração vai sofrer, e aqueles que estão em minha volta sofrem também. Ou seja, aquilo que nós fazemos com aquilo que Deus tem nos dado, tem um impacto muito grande na nossa vida, e na vida daqueles que nos cercam também.
Aquilo que se transforma em conhecimento vai bater até do outro lado do mundo, como no Japão nesta noite. Nós temos que ter esse entendimento. O profeta trouxe o coração de Deus. E parece que o Senhor Deus expressava como que pranto, como que choro, como decepção, quando ele dizia: meu povo, meu povo. Não é aquele que ainda não era povo de Deus, mas aquele que se diz parte do povo de Deus. Ele diz: meu povo está sendo destruído. Está sendo, é um processo. Existem destruições que são imediatas, mas existe aquilo que vai pouco a pouco. Diz: meu povo está num processo de destruição, porque lhe falta o conhecimento. Porque falta o conhecimento. Agora, quando o conhecimento chega, você tem que ter uma atitude. Deus, ele não traz sugestões, ou seja, ele não diz assim: eu sugiro isto, eu penso que você deve fazer assim. Não é dessa maneira que Deus age. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. Não existe meio termo na palavra do Senhor. Deus não traz sugestões. E é o momento quando o apóstolo Paulo, ele vai abrir o coração, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, durante 6 vezes, ele traz uma expressão assim. Ele traz uma verdade que diz assim: não sabeis, vamos falar? Não sabeis. Nesse capítulo, que é o capítulo 6 de 1 Coríntios, 6 vezes, fale comigo, 6 vezes, o versículo começa assim: não sabeis, não sabeis, não sabeis, não sabeis, não sabeis. Olha capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 2, como começa? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha o versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Olha o versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? O versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Verso 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? E o verso 19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Nós não podemos ignorar essas verdades. E nessa noite, o Espírito Santo quer vivificar dentro do seu coração, quer soprar a poeira, quer novamente sacudir a sua alma, porque ele começa dizendo: não sabeis. Paulo aqui, ele está exatamente enfatizando a necessidade de conhecermos essas verdades absolutas e não esquecê-las jamais. Quais são essas verdades que nós não podemos esquecer? Então vamos começar. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 1 começa dizendo assim: porventura algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo ao juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olhe para o seu irmão aí, meu irmão, dê uma olhadinha para ele. Diga: meu irmão, você sabia que eu vou julgar o mundo? É uma vergonha para a igreja, quando a igreja perde a capacidade de resolver os próprios conflitos e levar aquelas situações assim, domésticas, para fora dos seus portões, para serem julgados por aqueles que um dia serão julgados pela própria igreja. Isso é inverter os papéis. Isso é contrassenso. As pessoas hoje não entendem o que seja ser igreja. Não tem essa compreensão do que seja ser igreja. Igreja. Igreja.
não têm a compreensão do que seja ser igreja. Igreja. O que é ser igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Muitas vezes as pessoas não entendem. Alguém estaciona um carro lá na rua, e vem um ladrão e rouba o carro. Aí ele vira e diz: eu vou processar a igreja. Como? Processar o corpo de Cristo? É verdade que a igreja, diante da lei, tem um sistema natural. Estamos debaixo de leis. Mas aquele senso do que seja ser igreja, para muitos se perdeu. E aqui Paulo começa dizendo: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo. Esta é uma verdade que não podemos ignorar, não podemos esquecer, não podemos negligenciar. Algo que seu coração tem que encher é que a sua vida, meu irmão, aonde você chega, a sua presença, ela ilumina. Em outras palavras, você já é um julgamento para o mundo. O mundo, ele tem o seu sistema. E o sistema do mundo está aqui. E o sistema do mundo diz assim: se você descer do padrão, se você descer do padrão do mundo, você vai ser punido. Existe o padrão. Se você desce do padrão, você é punido. Mas se você sobe do padrão, você é perseguido. O cristão, ele sobe do padrão. Na época de Jesus, Israel vivia sob o domínio romano. E a lei dizia que qualquer romano que tivesse que carregar uma mala, qualquer objeto, ele podia chamar um judeu e falar: olha, carregue para mim. Era a lei. E ele tinha que carregar aquilo 1 milha. Aí Jesus diz: olha, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Ou seja, o cristão, ele faz mais do que aquilo que é simplesmente o dever da lei. Ou seja, nós como cidadãos, temos que ser o referencial. Nós vivemos assim, uma coisa tão confusa. Tem tanta gente que não sabe o que é ser igreja, não sabe o que é ser parte do corpo, o que significa quando você diz: eu sou membro da igreja. Todo o envolvimento no mundo espiritual é que desemboca no natural, situações de uma forma tão tremenda. Não existe nada mais belo sobre a face da terra do que a igreja, a noiva do Senhor. É quando Paulo escreve dizendo assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Quando, se porventura um irmão tem uma situação contra o outro, e pode existir, pode, porque o irmão que está aí ao seu lado, dá uma olhadinha para ele, ele é humano ainda. Esse irmão pode pisar na bola. Agora, se ele pisar na bola com você, antes de você ir na justiça contra ele, você deve procurar o pastor, deve procurar a igreja, vai procurar a liderança, e nós vamos buscar a conciliação, vamos buscar o acerto. Ninguém vai diretamente à justiça, não, porque um dia nós estaremos julgando os juízes que estarão julgando a igreja. Que incoerência é esta? Por isso a palavra do Senhor começa dizendo: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Agora, se você virar no capítulo 6, o versículo 3, começa dizendo: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Verso 4: entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vou-lo digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos? O só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Quando a palavra diz, verso 3, não sabeis que havemos de julgar
os próprios anjos. Não é que nós vamos trazer sentenças condenatórias para os anjos, não é isso. A igreja, ela não apenas será levada para o céu, mas a palavra diz que nós estaremos assentados em tronos. Quando você lê o final, quando você entra no Apocalipse, você começa a perceber o lugar que está reservado para você assentar-se. Tronos, tronos. Não apenas você está livre de condenação, mas você vai julgar o mundo e os anjos, por causa da graça de Deus, por causa da morte expiatória de Jesus na cruz. Nós, os crentes no Senhor, deixaremos de ser réus para sermos juízes. Quando a palavra diz não sabeis, eu preciso ter esse entendimento. Eu não posso pular esta página, eu não posso arrancá-la da Bíblia. Eu não posso de forma alguma acrescentar nada, nem tirar nada, senão eu vou ser destruído. Em terceiro lugar, diz aqui a palavra: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Olha o versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? O injusto é aquele que não é ainda justo. E nós sabemos que a obra que Jesus Cristo veio fazer foi nos justificar. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A palavra diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A justificação é um ato declaratório, é algo que Deus declara, é algo que Deus afirma, batendo, dizendo que aquela pessoa injusta, no momento quando ela aceita o Senhor Jesus, quando ela se arrepende dos seus pecados, quando ela nasce de novo, Deus a declara justa. Em outras palavras, Deus a vê a partir daquele momento como se ela não tivesse cometido um único pecado. E Deus concede a ela graça, Deus concede a ela autoridade, Deus concede a ela poder, Deus concede a ela ousadia para entrar na presença de Deus sem nenhum complexo de culpa ou de condenação. Isto que é ser justo. Agora ele diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E agora, olha o verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo é categórico em afirmar que os impuros, que os idólatras, que os adúlteros, homossexuais ativos e passivos, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus. Esses indivíduos podem até mesmo receber na terra todos os troféus da fama, pode conquistar todos e todas as medalhas do sucesso, pode cruzar todas as passarelas cheias de encanto, de beleza, mas jamais entrarão no reino de Deus. Podem até ser aplaudidos pelos homens, mas não entrarão na cidade santa, a menos que se arrependam de seus pecados. Podem até ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Mas se você observar o versículo 11, ele diz assim: tais fostes alguns de vós. Tais fostes alguns de vós. Olha para o irmão que está aí do seu lado e diga: meu irmão, eu fui um desses. E é verdade, irmãos. Tais fostes alguns de vós outrora, mas vós vos lavastes,
mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu não quero saber quem eu era, eu quero saber quem eu sou. Quando a pessoa vem para Jesus, zera tudo. O estilo de vida é outro, a vida é outra, os valores são outros. Daqui a pouco, quando você comer do pão, quando você beber do cálice, que você possa realmente entender o preço que Ele pagou, para que esse estilo de vida deixasse de ser realidade na sua vida, meu irmão. Tais fostes alguns de vós outrora, no momento quando você abraçou o Senhor, você abraçou a vida. No momento quando você abraçou o Senhor, você recebeu dele o perdão. No momento quando você o recebeu, aquela quantidade de contas que você devia, diz a palavra que Jesus Cristo pregou na cruz, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades foram levadas ali na cruz, e você pode viver livre, pode viver livre, pode viver livre, é o que Ele tem. Tais fostes alguns de vós outrora. Nós não precisamos entrar em detalhes como era a nossa vida antes. Eu não quero saber quem eu era, quero saber quem eu sou hoje. Eu preciso viver essa realidade. Mas agora, Ele diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então eu preciso ter a minha vida pautada exatamente pelos valores da palavra do Senhor. Eu não posso viver hoje como eu vivia antes. Aqueles costumes que eu tinha antes, agora na minha vida, não há espaço mais para eles. Eu sou uma nova criatura, e a palavra diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Tudo é novo. Agora, quando você vem para Jesus, é algo tão glorioso, que muitas vezes você diz assim: ah, pastor, daqui 10 anos eu vou me purificando, eu vou acertando a minha vida, e um dia eu vou chegar lá. Querido, não é assim. A natureza é mudada imediatamente. É como a lagarta rasteja no lixo, na imundície, em coisas tão terríveis, mas de repente ela para, vira uma crisálida, e daí a pouco nasce o quê? Uma borboleta. A borboleta não vai nascer já grande, nasce pequenininha, mas ela vai crescer. A natureza dela agora é de borboleta. Ela tem asas agora, ela pode voar. Onde ela rastejava, ela voa por cima. Onde ela era escravizada, a imundície, ela agora tem outro sabor, ela tem outro apetite. É por isso que a palavra diz aqui: não sabeis, não sabeis, não sabeis, não sabeis, não sabeis, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. No versículo 15, Paulo volta e diz assim, a quarta coisa: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Vamos falar juntos? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Olhe para mim. Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. E nós somos individualmente membros desse corpo. Entregar esse corpo à impureza e arrastar o nome do Senhor para a lama. Nós teríamos coragem de tomar o corpo de Cristo e fazer dele membro de uma meretriz? Só em pensar nessa grotesca possibilidade, já seria consumada como que uma blasfêmia diante do Senhor. Entretanto, é tão interessante que muitos crentes, em vez de consagrar seus corpos a Deus, a glorificarem a Deus em seu corpo, entregam-se à impureza e desonram o nome do Senhor. Quando você tomar daqui a pouco o cálice, aquele cálice, você vai ver o vinho, é vermelho, é o símbolo do sangue do Senhor. E diz a palavra que nós fomos comprados da nossa vil maneira de viver,
Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Sabe, a nossa fé não é uma religião, não é uma religião. Não adianta, querido, você falar para um cadáver assim, levanta, levanta, ele está morto. Você falar para um cadáver, não fede, não fede, não tem jeito, ele só exala mau cheiro. O que o cadáver precisa é de vida. A palavra diz que todos nós estávamos mortos. Mortos significa separados de Deus. O que Jesus veio fazer foi nos reconciliar com Deus. Passamos a ter a vida dele. E quando você tomar agora o cálice, e diz a palavra que nós fomos comprados, não foi com ouro, com prata, com coisas corruptíveis desse mundo, mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Agora você tem a vida dele em você. Tudo é diferente. Ele não vai pedir a você para fazer uma coisa, ele não vai pedir para a lagarta voar. A lagarta não vai conseguir voar. Mas a borboleta, ela só não vai voar de envergonhice. Porque ela tem tudo. Ela pode voar, ela tem asas. A borboleta não precisa voltar lá para onde ela saiu. Ela tem asas, ela tem uma nova natureza. Filho, você tem Deus em você. Você tem o Espírito Santo em você. O Espírito Santo habita em você. É Ele que te dá essa capacidade. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 5, o verso de número 28. Jesus Cristo começa a mostrar algo assim muito prático. Ele diz aqui a respeito do adultério, dizendo assim: eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Não é simplesmente o ato que vai se transformar no pecado, a intenção. Tem pessoas que nunca foram para a cama com uma outra pessoa, mas que dentro, na mente, vive maculado pelo adultério. Você vê uma mulher, você não pode tirar o olho, ela está vindo na sua direção. Mas se você olhar para trás, ali já houve exatamente o desvio. Ou seja, algo que nós temos que guardar, é que nós somos um povo diferente. Ou seja, na nossa vida, a liberdade é algo tão glorioso, e Jesus fala isso. Quando você lê Romanos capítulo 1, o versículo 24, Romanos capítulo 1, o verso de número 24, quando o apóstolo Paulo começa a escrever exatamente sobre o modo como aqueles que não têm o Senhor vivem, ele traz uma mensagem dizendo assim, Romanos 1, 24, por isso, Deus entregou aos homens a imundície, pelas consciências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus à mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Verso 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Verso 27, semelhantemente, os homens também sexualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. As pessoas dizem hoje, se você, pastor, falar qualquer coisa assim de homossexuais, vai haver... Sabe, nós amamos os homossexuais. Jesus os ama. Nós amamos. É como um pai, quando o filhinho está doente. Quantas vezes eu vou visitar alguém no hospital, uma criança, a mãe está ali ao lado do leito, aquela criança está ali sofrendo, angustiada, gemendo de dor. A mãe ama o filho, mas a mãe não ama aquela doença que está destruindo o seu filho. Assim é Deus. Deus ama cada pessoa. Deus ama. Mas Deus não ama aquilo que está destruindo. Por isso, nesta noite, ao celebrarmos a ceia, nós temos que estar claro dentro de nós esta verdade. Não sabeis, não sabeis, não sabeis. Essa verdade que Paulo traz. Olha Romanos capítulo 6, o verso 19. Romanos 6, o versículo 19.
Paulo diz: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Há 2 semanas atrás, tanta gente estava lá no carnaval, tanta gente antes como você, que foi no passado, antes de você ir para o carnaval, era aquela vida, era aquela gandaia, aquela confusão toda. Você oferecia seus membros, como diz aqui Paulo, escravo do pecado. Mas ele diz: assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Agora você oferece o seu corpo ao Senhor, você oferece a sua santidade ao Senhor, você oferece a sua pureza ao Senhor. Olhe para mim, nós amamos, Jesus ama as pessoas, mas elas, no momento que vêm para o Senhor, a vida muda. Uma menina, ela pode ter dormido com centenas de rapazes, mas no momento quando ela converteu, naquela hora, Deus a vê tão pura, tão santa, tão imaculada, tão preciosa como a Virgem Maria. Como se ela não tivesse cometido um único pecado. Você entendeu? Quando a pessoa converte, zera. No meu carro tem um negócio que fica marcando a quilometragem, mas tem um botãozinho, se eu aperto, fica tudo zero. É exatamente isso que acontece. Sabe, quando você participa da ceia, não é um gesto religioso que você faz, é esta proclamação, onde os anjos de Deus contemplam, onde Satanás e os demônios contemplam também, que você tem a marca do Senhor. Por isso que o Senhor diz: fazer isto em memória de mim. É a realidade do poder. Não sabeis, não sabeis. Efésios 4, verso 19. Efésios, capítulo 4, o versículo de número 19, diz assim: os quais, tendo se tornado insensíveis. Vamos começar pelo 17. Efésios 4, 17. Vamos corrigir aí. Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis. Fale comigo. Não mais andeis. Diga para o seu irmão: meu irmão, não ande mais assim. Ou seja, você andava nessa direção, agora você deu uma guinada. Não ande mais nessa direção, agora é diferente. Diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Um dos símbolos na Bíblia do pecado é a lepra. O grande problema é que a lepra, a se provoca, é que o leproso não sente dor. Não sente dor. Não é que o nariz dele vai cair, a mão dele vai cair, o pé, não é isso não. Pelo fato dele não sentir dor, ele pode se ferir. Machuca o pé, corta, ele não sente dor, ele vai pisando, ele não sente dor. Ele não sente dor. Não há dor. Não tem dor. Não tem dor. Por isso ele morre. Há uma experiência que é feita com o sapo. Se você colocar o sapo numa água fervendo, joga ele ali, ele pula na hora. Mas se você pegar o sapo, colocá-lo na água fria, e você vai esquentando ele, a água pouco a pouco, você vai ter um sapo cozido. A grande dificuldade é que muitas vezes, aquela coisa assim instantânea, você pula. Mas muitas vezes aquelas coisas aparentemente insignificantes, você vai tolerando aquilo,
vai aumentando, mas tudo na vida é como termina, é que se conta. Efésios 5, verso 3. Efésios 5, versículo 3, diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas dessas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Verso 11: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Olhe para mim. Você sabia, se você assistir uma novela, e uma novela inconveniente, você se torna cúmplice? Se você assiste um filme pornográfico, você se torna cúmplice? Aqui diz: reprovai-as. Em outras palavras, eu não quero, eu não toco. Se você tem um prato de maionese, e maionese é fácil de estragar, principalmente em tempo quente. Quando você dá a primeira colherada e você percebe que está estragada, você tem que comer o prato todo para jogar fora? Não, isso seria ignorância. No momento quando você toma e percebeu que está estragado, jogue fora. Você tem que entender, meu irmão, que Satanás quer destruir você. Quando a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, não dê brecha para ele. Não dê lugar na sua vida, meu irmão. Sabe aquilo, você já há tanto tempo já tem o Senhor. Era para você estar navegando nas mais altas alturas com Deus, vivendo aquela vida tão bonita. Mas muitas vezes o evangelho que é pregado é aquele evangelho assim, água com açúcar. Vem para Jesus, você tem hoje uma furreca, amanhã você tem um Cadillac. Você mora num barracão, amanhã você vai ter uma mansão. O evangelho tem isso, tem, mas o evangelho não é só isso. O evangelho é a vida de Deus na nossa vida. É a realidade da vida dele na nossa vida. É diferente. Não sabeis. A palavra diz: não sabeis. Queridos, olhe para mim. Era para Jesus ter voltado há tanto tempo, queridos. Era para sua família já estar aos pés de Jesus há tanto tempo. Há muitas vezes, por causa do irmão que está aí ao seu lado, a sua família não veio para Jesus. Eu estou falando em sentido geral, não olhe para ele não. Compreende? Jesus disse: olha, vós sois o sal. Mas se o sal vier a ser insípido, se o sal perder o seu valor, ele não presta para nada, a não ser para ser jogado fora, ser pisado pelos homens. E quando pisam, envergonha o nome do Senhor. Nessa noite, quando você tomar o cálice e o pão, seu coração deve estar dizendo: Senhor, eu nunca quero envergonhar o teu nome. Senhor, eu sou teu, Senhor. Custe o que custar, seja que preço for, eu quero viver esta vida que venha dignificar o teu nome. Senhor, eu quero viver esta vida que seja alegria para o Senhor. Eu quero viver assim. Olha o que está escrito em Colossenses 5, versículo 3. Não, é Colossenses 3, 5. Colossenses 3, versículo 5. Diz a palavra assim: fazei. Diga comigo: fazei. Faça assim com a mão, levante a mão assim e diz: fazei. Outra vez: fazei. Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria.
Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha o verso 7. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, lá atrás, quando vivias nelas. Verso 8. Agora, porém, o que é agora? O que é agora? Que hora é agora? 19h50, é agora. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, malícia, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Sabe? Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, eu tenho que ser aqui a imagem de Jesus. Diga para ele: meu irmão, eu sou a imagem de Jesus aqui na terra. Agora, como fazer isso? Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento que diz assim: não, eu nasci assim, vou morrer assim. O pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Mas Jesus é o carpinteiro que conserta o pau torto e acerta a vida. É isso que a palavra do Senhor diz. 1 Tessalonicenses 4, verso 7. 1 Tessalonicenses 4, o versículo 7. Diz, 1 Tessalonicenses 4, 7. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Nós podíamos ficar aqui, tendo essa compreensão, queridos. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo. Sabe quando você participa da ceia, ao momento que Jesus fala, Paulo entende e diz que todas as vezes que celebramos a ceia, temos que discernir o corpo de Cristo. E o que é discernir o corpo de Cristo? É exatamente essa compreensão da vida do Senhor na nossa própria vida. Vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 6. A quinta coisa que Paulo diz: não sabeis, não sabeis. No versículo 16 ele diz assim: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Verso 18: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. A intimidade é uma maldição, é uma bênção. É prazeroso, é bom. Deus estabeleceu, não foi apenas só para procriação, foi para o prazer mesmo. O prazer é uma bênção. É uma bênção que Deus destinou aos que se unem legitimamente em casamento. O sexo antes do casamento é fornicação, e fora dele é adultério. E ambos os pecados são condenados por Deus e atraem o juízo divino. A sociedade, a televisão, os meios de comunicação das trevas estão aí para incentivar essas práticas, tentar apagar da consciência a culpa, mas não pode anular a verdade de Deus, que é o crivo pelo qual todos os homens serão julgados.
Quando ele diz: não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela. Ou seja, não existe um único pecado que não tenha custado a morte de Jesus. Não tem um único pecado que não foi a causa de Jesus ter morrido por nós. Não existe um único pecado que ele não condene. Existe gente assim tão descarada que diz: pastor, eu adulterei, mas a prostituta era feia demais, feia demais. Não é isso. A falta do temor do Senhor. Sabe, hoje, nesse domingo, Deus tem reservado esta noite para que seu coração, meu irmão, ao participar da mesa, mais uma vez haja essa entrega da sua vida, mais uma vez haja entrega do seu coração. A sexta coisa que ele diz aqui no versículo 19, 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nosso corpo não foi criado para impureza, mas para o Senhor. Nosso corpo foi comprado por Deus e deve estar a serviço de Deus para promover a glória de Deus. Nosso corpo não pode mais ser morada de iniquidade, pois foi lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, e nosso corpo foi transformado em santuário do Altíssimo. Nosso corpo não é mais aquele teatro onde o diabo realiza aqueles seus shows tão escandalosos, mas hoje somos nos santos do Senhor. Hoje o nosso corpo é o santo dos santos, onde o nosso Deus mora, onde Ele habita. Por isso a palavra diz: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Nosso corpo, põe a mão sobre o seu corpo e diga: meu corpo é o santuário do Espírito Santo. Ah, querido, em nome de Jesus, grave esta verdade, não abdique desta verdade. Você é o templo do Espírito Santo. Você é aquele lugar onde a glória de Deus se manifesta. No Velho Testamento você encontrava o tabernáculo, tinha o lugar do povo, tinha o lugar santo, tinha o lugar do Santo dos Santos. Onde que Deus habita hoje? Deus não habita em santuários feitos por mão de homens. Sabe, esse lugar que está aqui é tijolo e cimento. Se nós mudarmos para daqui e aqui fosse transformado num Carrefour, sabe, isso é tijolo e cimento. É verdade que é um lugar que temos um respeito, vamos entender. Mas você não, querida. Onde que Deus mora? Deus mora em você. Sabe, essa consciência, se isso existir dentro de você realmente, eu sou santuário, eu sou habitado, Deus habita em mim, Deus habita em mim. Em João 14, versículo 20. João 14, o versículo de número 20, Jesus Cristo diz assim: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia, esse dia hoje, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Em João 17, o verso 23. Vamos começar com 22. João 17, 22. Jesus ora: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim,
a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olhe para mim. Deus me ama da mesma maneira que Ele amou Jesus Cristo, seu Filho. Diga, seu irmão, meu irmão, Deus me ama da mesma maneira como amou o seu Filho. É por isso que diz a palavra que o amor de Cristo nos constrange, irmãos. Nós temos que viver uma vida santa. Sabe por quê? Porque o amor dele nos constrange. É tanto amor, mas tanto amor, que você, para voltar as costas para ele, é uma coisa assim tão repugnante. Em Gálatas capítulo 2, o versículo 20, Paulo que disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Muitas vezes nós queremos imitar em tantas outras coisas, mas aqui Paulo diz assim, verso 19, a parte final do verso diz, Gálatas 2,19, a parte final diz: estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Volte agora para Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, a partir do verso 17. Vamos nos colocar em pé. Os diáconos vão receber dos pastores os elementos da ceia, todos em pé com a Bíblia aberta. Efésios 3, 17. Os músicos tomem seus lugares, a orquestra também agora. E diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração. Quem vai habitar no nosso coração? Cristo. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, verso 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus para todas as gerações, para todo sempre. Preciso de ti, Senhor. Nós vamos cantar esta verdade. Queremos dizer: Senhor, eu preciso, Senhor. Eu quero viver isto. Senhor, eu quero viver. Colossenses 1, 27. Colossenses 1, 27. A palavra do Senhor proclama dizendo assim, Colossenses 1, 27 diz: os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Não sabeis que você é o templo do Espírito Santo, meu irmão? Você é o templo do Espírito Santo, o templo do Espírito. 1 João 2, 24. 1 João 2, o verso de número 24. 1 João 3, 24. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Em Apocalipse 3, 20 diz Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Olhe para mim. Quem entra na sua vida é Jesus.
Ele entra para morar em você, meu irmão. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. 6 verdades que não podemos esquecer. Vamos falar a primeira delas. A primeira, número 1, vamos falar? Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo. A segunda, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos. A terceira, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. A quarta, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo. A quinta, não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um coço só com ela. A última, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. São verdades. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Querido, se eu pudesse abrir a sua cabeça e colocar isso aí dentro, eu faria. Mas não é assim. Se nesta noite, você que sabe, mas tem tropeçado nesses momentos, daqui a um momento nós vamos celebrar a ceia, mas é o momento de você discernir o corpo de Cristo. Não pense você, meu irmão, que qualquer atitude sua não vem de uma certa maneira impactar toda a igreja, porque nós somos um corpo. Poucos dias eu quebrei um pedacinho da minha unha, coisinha, bati, quebrou. Todo o meu corpo sentiu, desde o dedão do pé até cá em cima, todo o meu corpo sentiu, até que eu cortei novamente a unha, lixei, e aquele pedacinho que tinha entrado eu tirei, o alívio chegou. Ao celebrarmos a ceia, é para nós discernirmos o corpo. Eu lembro de um irmão que orava e ele dizia: Deus, faça-me santo, tão santo quanto um pecador perdoado por ti pode ser santo. A nossa autoridade é a autoridade da nossa santidade. O Evangelho precisa novamente ser pregado, como foi pregado no início. É verdade que no Brasil o Evangelho tem crescido tanto, mas ele está ficando tão raso, tão rasinho, que não tem profundidade. E pelo fato de não ter profundidade, quantas vidas começam com o Senhor e logo desistem. Para cada pessoa que você vê hoje na igreja, não apenas aqui em Lagoinha, mas no Brasil todo, tem 5 que um dia já estiveram e que foram vencidos. Mas que você possa hoje dizer: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Essa é uma noite de arrependimento. Essa é uma noite de voltarmos ao Calvário. É uma noite de deixarmos o nosso coração no coração do Senhor. É a noite de você sair daqui com aquele propósito: eu vou ter um namoro santo, eu vou tocar na minha esposa no dia do meu casamento, eu vou viver a minha vida, eu vou viver aquilo que Deus tem. Não importa como você tenha vivido, importa hoje, importa aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará a misericórdia. Pelos corredores, eu queria ver a unidade hoje. Só vai ficar sem dar a mão aos diáconos, porque estão segurando a bandeja. Mas pelos corredores, na primeira galeria, na segunda, deem as mãos. Vamos fechar e nós vamos pedir Deus orando. Levante as suas mãos e diga: Senhor Deus, mais uma vez eu volto ao início de tudo. E nessa noite eu quero zerar
onde eu tropecei. Pela tua graça e pelo teu perdão, eu quero viver. A tua palavra diz: aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Eu tomo posse da tua misericórdia. E agora, Senhor, põe a mão na sua cabeça, diga: do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, tu és o Senhor da minha vida, dos meus pensamentos, das minhas emoções. Senhor, que a tua vida se manifeste intensamente através de mim. Eu quero ser o que tu queres que eu seja. Eu sou teu templo. Tome teu lugar. O trono é teu. Reina em mim. Que a minha vontade esteja submissa à tua vontade. Tudo que eu quero, ó Jesus, é honrar-te pelo perdão que o Senhor me deu, pela salvação que eu tenho de forma gloriosa, selar mais uma vez. Por isso eu digo: ó Jesus, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que estava desviado, nesta noite eu rompo com o meu passado a realidade do teu perdão, tornando novamente viva a aliança contigo, em teu precioso nome. Continue com seus olhos fechados, pode abaixar as mãos. Eu queria fazer uma oração especial agora por algumas pessoas, por você. Não deixe seus pés caminharem agora. Por você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Por você que tantas vezes já ouviu, mas até hoje não entregou a sua vida. Que você possa dizer realmente que nós acabamos de orar: Jesus, entre no meu coração. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele, eu quero orar. Por isso, para orar por você, eu vou pedir que aí no seu lugar, sem constrangimento algum, você só precisa ter vergonha de uma coisa: de não fazer a vontade de Deus. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se hoje se arrepende dos seus pecados e volta para Ele, ou você que hoje se reconcilia com Ele, nós vamos orar. E eu quero pedir que você levante uma das suas mãos. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que se reconcilia com Ele, levante bem alta a sua mão, onde você estiver, sem constrangimento. Eu estou vendo tantas mãos erguidas. Pode levantar. Esse levantar das suas mãos é um romper, sabe? É quando você se entrega a Ele. Isso, levante as suas mãos. Agora nós vamos cantar uma música que diz: Rude Cruz se erigiu. Enquanto nós estivermos cantando, eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos saiam dos seus lugares e venham aqui, lá da segunda galeria, da primeira, aqui do térreo. Cada crente no Senhor, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Agora eu vou pedir que esse é um momento de batalha. Para isso eu vou pedir que todo soldado do Senhor fique em pé no seu lugar. Olhe para a pessoa que está aí ao seu lado e diga: você está bem com Deus? Você já entregou sua vida a Jesus? Como está a sua vida com Ele? Como está a sua vida com Ele? Esta é a hora de Deus. Deixe seu lugar e vem. Vem, vem. É a hora de Deus para você. Vem, 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 vem. É a hora de Deus para a sua vida. Vem, 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 vem.
palavra de Deus para você. Venha, Ele te recebe, Ele te recebe. Vem, é hora. Este é o momento de Deus para a sua vida. Ninguém te ama mais do que Ele, ninguém. Tudo que você tinha que fazer para ser salvo, Ele fez por você. Sabe, nós somos pecadores, perdidos, não conseguimos nos salvar a nós mesmos, mas ali na cruz Jesus morreu. Ele deu a vida para te salvar. Ao momento quando você diz: Jesus, eu me entrego a Ti, Jesus, eu te quero, entra na minha vida. Ele vai entrar, nunca mais vai sair. Quem sabe você é alguém que um dia andou com Ele, viveu com Ele, mas hoje é apenas saudade para você. Jesus te recebe, como está recebendo dezenas e centenas agora. Ele te vê como uma pessoa única. Você receberá a graça do perdão, da vida eterna. Tudo será novo em sua história. O telefone vai aparecer. Estamos aqui em Belo Horizonte. O código aqui é 31 3429 9550. Ligue, queremos orar com você. Você que continua aí no seu lugar, mas você sabe que seu lugar não é aí, mas é aqui. Esta é a hora de Deus para você. Vocês que estão aqui, cheguem bem pertinho de mim. Podem chegar, porque existe lugar aqui na frente para você. Existe lugar para você. Ao momento quando tudo vai zerar na sua vida, tudo será novo por causa de Jesus, por causa daquilo que Ele fez e operou ali na cruz. Tudo será novo, tudo será diferente. Vem, vem. Vamos aplaudi-lo! Bendito, bendito. Te amamos, te amamos, te amamos. Bendito Señor, bendito, bendito. Precioso Señor, aleluya.